Vamos ver aqui, né, como é que funciona o código do decodificador de 2 entradas e 4 saídas no System Verilog, né, usando o Digital.js, tá? Então eu já abri o Digital.js, já digitei o código e eu vou ver com vocês. Então eu declarei o meu módulo com o nome deck_2_4, declarei as entradas. Então eu tenho uma entrada A, que ela tem 2 bits, uma entrada de enable de 1 bit e uma saída Y de 4 bits. Lembrando que o decodificador com enable, se o enable tiver habilitado, tiver nível lógico alto, o código que tiver na entrada, eu vou indicar na saída, tá? Então vamos ver aqui como é que eu implementei. Eu implementei utilizando o bloco always_comb. Então o always_comb é um bloco que é feito para a gente poder escrever código combinacional, né? Ou seja, circuitos que não possuem memória. E no always_comb, o código ele é lido de maneira sequencial, tá? É interpretado pela ferramenta de maneira sequencial. Então vamos começar aqui, né? Ele fez o if else, então se if o enable for igual a 0, ou seja, estiver desabilitado, a minha saída fica em 0. Se o enable não for 0, ou seja, então está habilitado o circuito. Então se a entrada A for 00, o código 00 ele vai ser indicado na saída 0, no bit 0 da saída Y, que foi o que eu fiz aqui, ó. Y recebe 0001. Se a entrada A for 01, eu vou indicar isso setando apenas o bit 1 da saída Y. Então a minha saída recebeu 0010. Se a entrada A for 10, eu vou indicar isso setando apenas o bit 2 da saída Y. Então vai receber Y0100. E por fim, né, o único caso que tem é ser o código 11. Então só pus o else, né? Então se for o código 1, a minha saída Y vai receber 1000, tendo apenas o bit 3 setado, tá? Quando eu mandar compilar, o Digital.js ele não vai gerar um circuito muito legível, tá? Ele tende a gerar, quando você usa if else, um circuito um pouco bagunçado. Mas vamos lá ver como é que ele vai fazer, tá? Então vamos lá. Aqui é a minha entrada enable, entrada A. Eu vou botar a entrada A para binário, vou colocar um valor, vou colocar um 0, certo? Quando eu for lá para a saída, né? Eu tenho que dar um enter aqui. Pronto, deu enter, um 0. Lá na saída, um 0, né? Aqui para estar em binário, não funcionou. Deu o valor errado aqui. Eu tenho que habilitar, no enable está em 0. Então, se o enable está em 0, a saída fica em 0. Quando eu ligar o enable, que é agora, o que vai acontecer? A saída vai assumir o valor, né? Se eu tenho um 0 na entrada, então o bit 2 da minha saída vai estar setado, indicando que o código é o código relacionado ao valor 2. Se a gente analisar aqui esse circuito, ele parece lá aquela estrutura de multiplexadores alinhados. Só que o Digital.js, ele gera um circuito um pouco maior do que eu gostaria. Ele põe muito mais multiplexadores do que o necessário, tá? Lembrando, essa ferramenta é uma ferramenta didática, né? Não é uma ferramenta, como é que eu posso dizer, de projeto, né? A gente usa isso para dar aula, para mostrar. Mas esse circuitinho aqui podia ser muito mais sintético, tá? Uma outra forma de fazer isso, que eu vou mostrar agora, dar um pause aqui, seria utilizando o case, né? Se eu uso o case, como é que vai ficar o nosso código, tá? Vou fazer aqui, tirar aqui essa parte, colocar case. Para usar o case, eu vou usar aqui o operador de concatenação. Eu vou concatenar a entrada enable, melhor, e a entrada A, certo? E aí, eu tenho que listar todos os valores possíveis. Então, por exemplo, quando o enable está desabilitado, eu tenho todos esses valores aqui, ó. Vou ter que listar um a um na mão, ó. Né? O enable 0, 001, outro valor possível, B011, né? Um outro valor possível, que tem que ter aqui, que está faltando, né? Na verdade, é as entradas 00, 01, 10, 01, 0 e 1, né? Tá faltando aqui B01. E aí, para todas as condições, são as condições que o enable está igual a 0, a minha saída vai receber 4 bits, tudo em 0. Então você vê que eu tive que listar várias condições, né? 3, a próxima condição, se o enable estiver em 1 e o A em 0, né, que seria 100, a minha saída
vai receber esse valor aqui, ó, 0001. E aí, para facilitar, vou só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né, e alterando, eu estou com pressa. Então, seria 10101, pá, e 11, né, seriam os valores que eu poderia utilizar aqui, tá? Eu vou só mudar aqui, né, porque aí esse umzinho tem que ir passando, né, para fazer. E aí no final tem um end case aqui, né? End case, que é junto. Que é da sintaxe da linguagem, tá? Se eu fizer isso aqui e mandar compilar, ele vai gerar um circuitinho bem menor, né? Na verdade ele gerou como se fosse uma memória isso aqui, né? Engraçado. É o que a ferramenta faz, tá? Então vamos ver aqui como é que ele fez aqui em binário. Se eu botar aqui 11, apertar Enter, né? Fica 0 porque está desabilitado. Se eu habilitar, né? Mostrou 8 porque está em hexa, mas se eu colocar em binário, é 1000, tá? A ferramenta preferiu implementar como se fosse uma espécie de memória, né? Que eu dou o endereço e ele dá o dado aqui, tá? Isso é uma opção da ferramenta. Também daria para fazer com multiplexador. Uma outra forma de fazer isso, né? Você viu que eu tive que colocar várias opções aqui, né? E isso é meio chato quando você tem muitas opções para escrever. Existe uma versão chamada Case Z. Nesse Case Z, eu posso utilizar um coringa, né? Então esse interrogação ele funciona como um coringa. O que significa ser um coringa? Significa que quando eu tenho essa condição null aqui, significa que qualquer valor que seja esse bit ou qualquer valor que seja bit, essa condição vai estar aceita, tá? Existe também o case inside, que ele é a mesma ideia, só que você escreve case aqui, não tem esse Z, e aqui você escreve inside. Só que essa versão do case inside, o Digital.js não aceita, tá? Outras ferramentas aceitam. Eu vou compilar com o case Z para ver o que é que ele faz. E aí ele gerou um código bem mais complicado aqui, né? Mas vamos ver se funciona, né? O código não, desculpa, gerou um circuito com bem mais componentes, tá? Vamos ver aqui, botar um 0. Opa, tá em hexa, dá em binário, né? 0, 1, enter, né? 0, 1, a saída é 0, se eu habilitar, a saída é 2, que no caso aqui em binário, 0, 0, 1, 0, que é o valor que a gente quer aqui, né? Quando for um 0, 0, 1, desculpa, quando for 0, 1, a saída 2, né, tá ativada, que é isso aqui, né? Essa linha de código aqui. É interessante aqui como a ferramenta funciona, né? O código que ele criou aqui é muito maior, né? Então aqui, se eu não me engano, isso aqui é um multiplexador, tá? Então ele criou um multiplexador com, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas, deve ter alguma entrada que deve estar ligada direto aqui, né? Ele é um multiplexador que tem uma codificação on-hot, né? Só tem um bit que pode estar setado, né, na codificação on-hot, né? De qualquer forma, como eu falei, é uma ferramenta pedagógica, nem sempre o circuito que ele vai gerar é o mais otimizado, mas dá para a gente ter uma ideia de como é que as ferramentas funcionam, né? Como é que ele gera circuito a partir do código. Então, quando eu crio um circuito combinacional, eu tenho essas opções, né? Posso fazer com if else, posso fazer com case, case Z, case inside, vai depender do que eu estiver trabalhando.